Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de março de 2011, terça-feira. O verbete é de número 1876, tem 4 páginas, 45 logias e 10 máximas. O tema é auto para análise. A especialidade é auto para conscienciometrologia. A definologia. A autoparanálise é a abordagem especificamente a partir das reações mentais somáticas da consciência perante a vivência teática da holomaturidade, da inteligência evolutiva, da paraperceptibilidade e da interassistencialidade cosmoética. Ou seja, 3 coisas: inteligência evolutiva, paraperceptibilidade, interassistencialidade cosmoética. O holopensene da despertez multidimensional. O holopensene da racionalidade paracientífica. As tendências pessoais interpretadas com o micrótomo da dissecção autocrítica máxima da imagem ou autoimagem realística, nua e crua. O combate pessoal dos exageros, tanto para mais quanto para menos, em todos os sentidos das experiências conscienciais. A capacidade pessoal exegética da evolução consciencial. A abordagem da própria identidade extra. A abordagem direta à condição da identidade extra de outrem. A possível previsão da especificação do saldo da ficha evolutiva pessoal. A recuperação das lembranças ou retrocognições da intermissividade recente, permitindo recapturar os cons magnos pessoais. Na argumentologia, nós temos uma taxologia com 6 categorias de auto para análise em geral. E na caracterologia, nós temos o percentual das próprias tendências exposta pela autoavaliação mental somática e comunicativa quanto aos textos preferidos, a conformática, os estilos específicos, pontuais e pensamentos, evidencia, por exemplo, 7 minúcias preferenciais pessoais que nós relacionamos aqui. Agora, na remissiologia, destacamos 5 verbetes: calculismo cosmoético, holoanálise da consciência, interação, análise, síntese, megateste conscienciológico e taxologia das análises. Frase enfática: a autoparanálise é a avaliação da cosmovisão pessoal sobre todas as próprias mega-conquistas. 2 pontos. Mini peça interassistencial, paraperceptibilidade, autodispersidade e nível proexológico. Você já promoveu alguma avaliação pessoal com o nível da cosmovisão? Os resultados foram satisfatórios? Agora, pergunta. Acabei de ler o livro Pitágoras e a Harmonia das Esferas. As semelhanças com boa parte das ideias da conscienciologia são evidentes. O professor foi Pitágoras ou algum de seus discípulos? Eu não sei, eu não lembro disso. Os meus discípulos aqui têm uma porção de Pitágoras, nós mesmos já falamos isso. E tem uma porção também daqueles camaradas lá da Grécia que o arrendário aí libera, né? Como é que eles chamavam? Sofistas. Nós temos aqui uma série de neosofistas, homens e mulheres. Agora, qual é a relação dos pitagóricos com os conscienciólogos? Não, é muito importante, mas você sabe, a escola pitagórica durou, parece, mais de 3 séculos, mas ela não tem mais valor para nós. Nós hoje estamos com a escola conscienciológica devido à escola intermissiva, do curso intermissivo. Essa nós consideramos mais séria e mais atualizada no século XXI. Qual é o benefício da prova de imagística para um médico especializando em imagenologia? Olha, a imagenologia que você está especializando é sobre imagem, não é isso? É da área de vocês, não é isso? Agora, como isso pode melhorar a sensibilidade da interpretação de exames médicos? É uma coisa que você devia falar, né? Eu acho que só
tem a acrescentar, melhorar e qualificar, porque no dia a dia o médico, radiologista, imaginologista lida com muitos detalhes. O que é que você faz? Qual a sua especialidade? É a mesma, imaginologia. Então essa prova ajuda... saber dessa ideia, a pessoa que está perguntando. Essa prova ajuda a ver detalhes que normalmente, habitualmente, a gente não conseguiria enxergar. Então ajuda bastante. Outra, próxima dos meus 50 anos, comecei a ter a seguinte reflexão. Consegui o que precisava, ou seja, 2 pontos. Carreira construída, respeite meus pares pela carreira, filhos criados e principalmente independência financeira, resultado da carreira. Daí comecei a pensar, só isso? E passei a refletir. Estou no último terço da vida e preciso sair daqui em alto estilo. Este último pedaço tem que valer muito a pena. Até então não tinha encontrado respostas. Será que a sincronicidade que tem vivenciado são uma senha para o último terço? Estou no incomplexo. Olha, você é fora de série. É uma das senhoras que eu tenho falado aqui, que ela é psicóloga. Você divide vir para cá e trabalhar com a gente. Que ela é totalmente da nossa área. Agora, você chegou um pouquinho atrasadinha. Como é que eu chamo? Chama a pessoa? É retardatariazinha. De modo que vê se você vem para cá, que a gente dá um jeito aí em você. Você é fora de série. Agora, veja, você já está com a vida feita. Então, começa a trabalhar agora com parapsiquismo, estado vibracional, os processos aqui, para preparar, né? E outra coisa, verificar com calma se você tem curso intermissivo. Pelo jeitão dela, ela tem um jeito de ter curso intermissivo, mas não teve oportunidade, porque estava cuidando da vida, né? Agora, 50 anos, você está na metade do caminho. Que a primeira metade foi essa da carreira. A segunda agora que seja do parapsiquismo. Vocês não acham que é uma boa para ela? Professor, pode falar. O senhor está colocando que ela é retardatária, porque ela já tem 50 anos? Não, retardatária é porque ela está custando a chegar aqui conosco. Sim, então ok. Eu fiz o meu primeiro P1, eu já tinha 51, então vale a pena, gente. Pois é, fala isso, é uma boa. Você está ouvindo bem, né? Ó, essa minha amiga é fora de série, viu? Então, meu primeiro P1. Eu respeito muito as coisas que ela tem mandado aqui, que eu vi os processos da energia dela e vi que tem assistência. Não tem ela é fora de série, essa senhora. Não tem importância. Pois é, o problema é ela aparecer e falar que é ela e a gente conversar. Eu, você, tem outras pessoas que eu quero que converse com ela. Sabe? A Adriana, por exemplo, conversar com ela com calma. E outra coisa, o Loche, que ela é psicóloga de alto nível. Agora outra. Assisti a um vídeo onde o senhor encontrou um serenão na Alemanha. Fiquei com dúvidas, pois ele, naquelas condições de idiotismo, poderia fazer o quê? Eu justamente falei sobre isso, devido ele ser justamente um idiota. Aí é que eu X. Senão que vantagem que a Maria leva. Não é isso? Que coisa. Agora, vamos ver o resto que a pessoa está perguntando. A ajuda dele seria mais no extrafísico? No planeta, ele poderia fazer praticamente nada. Naquele estado, ele tinha consciência de si mesmo. Ele é serenão, você esqueceu disso, é serenão. Uma pessoa perguntou ao senhor em que ano foi isso, o senhor não respondeu. Por quê? Em que isso iria atrapalhar, já que o senhor ao menos revela o nome da tal criatura? Não, eu não revelo o nome dele. Eu revelei que ele é o serenão e chamo esse serenão da Alemanha, junto à fronteira da Suíça, como sendo o reurbanizador. Isso é outra coisa. Por que tanto mistério em relação a ele? É porque ele é misterioso. Um cara que é serenão, com um corpo de idiota, eu nunca vi outro. Eu não sei disso. Ninguém me revelou um outro. Não seria interessante fazer uma pesquisa e ver como é um serenão encarnado? Nós todos estamos tentando. Você já viu? Você quer fazer? Te vira. Isso aí é um dos desafios que nós temos na conscienciologia. Escuta, eu estou vendo que é jejum, está acabando de chegar. Você precisa de ler alguma coisa sobre serenão. Então eu vou te recomendar uma coisa para você ficar mais tranquila e entender mais as coisas. Pega um livro chamado Homo Sapiens Pacíficos. Tem lá uns 18 capítulos que falam sobre serenão.
Vale a pena você ver, porque aí vai esclarecer para você saber o que é. Agora, eu quero esclarecer ainda um pontinho. O reurbanizador, ele apareceu e viveu 30 e poucos anos aqui, como idiota, totalmente idiota. Esse olho dele era maior, a cabeça era toda alterada, assim, ó, tudo esquisito. E ele ficava em cima de um estrado que uma tia dele tomava conta dele lá na Alemanha. Eu visitei esse homem várias vezes fora do corpo. Sabia onde é que ele morava, a situação toda, os negócios todos. Mas nunca fui pessoalmente para ver nada, nem conversei pessoalmente com a tia dele. Agora, ele estava organizando o processo da reurbanização extrafísica da Terra. Ou seja, ele está diminuindo os infernões extrafísicos, melhorando e fazendo um repaisagismo, quer dizer, uma reciclagem, reurbanizando tudo que tem extrafisicamente nessas comunidades atrasadas. Isso começou mais amplamente a partir de 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, 1950 para cá. De modo que tem 60 anos, muita coisa já mudou, extrafisicamente. A Terra está passando, então, por uma reforma como nunca aconteceu antes. E esse Serenão era um dos principais responsáveis da história. Ele é dono de uma energia fora de série. E outra coisa, super consciente. Quer dizer para você que Serenão não perde a consciência, nem quando ele ressoma, quando ele vem renascer aqui, quando ele pega um corpo, nem também no período fetal, dentro do útero. Então, por aí é preciso você estudar para saber o que é Serenão. Agora, outra. Mesmo eu pertencendo ao movimento espírita, não posso discordar do senhor. Concordo que realmente o espiritismo necessita de uma reforma. As pessoas que criticam o senhor o fazem porque não podem ou não conseguem compreender. É mais fácil condenar e criticar do que tentar entender. Gostaria de saber a sua opinião e seu esclarecimento sobre a transcomunicação instrumental. Olha, a transcomunicação é uma coisa boa, a Rinaldo está fazendo muita força com isso, etc. tal. Mas eu acho que é preciso de muito estudo ainda técnico nessa história toda. Aqui nós estamos começando agora, vamos construir aí, junto com o doutor Hernandes Leite, lá um laboratório sobre esses assuntos que vão envolver todos esses casos. Seria bom você falar alguma coisa aí, Ana, sobre o assunto, para a gente dar uma informação aqui para o nosso amigo. A transcomunicação, tanto através de vídeo quanto através de áudio, também já está sendo preparada para, a partir do momento da pesquisa, já começar. Quem está à frente disso é o Francisco, né, que teve muito contato lá com a Sônia Rinaldi. Ele é amigo da Sônia. Exatamente. Provavelmente o laboratório já começou, né, a reforma, começou isso aí ontem, e eu acho que mais ou menos dentro de 60 dias a gente vai começar com os primeiros experimentos. Tá bom. Outro, na hominologia, Homo sapiens hermenêutico está repetido. Sim, eu já vi lá, já está até anotado. O senhor poderia ampliar o item da parafatologia, quinto item, a abordagem da própria identidade extra? O problema é o seguinte, é a pessoa, que ela começa a ter retrocognição, e uma das coisas difíceis que tem é lembrar da intermissão. Mas quando chega num determinado nível, ela pode lembrar da intermissão. Se ela tem essa identidade extra, ela vai acabar identificando o processo. Agora, efeitologia. Os efeitos da paraprocedência ao nível da autoparalucidez analítica. O problema é o seguinte, quando chega na autoparalucidez analítica, que você pode ver, está consciente dessa análise, a paraprocedência adquire um outro aspecto. Aquilo fica muito mais sério para você. E você, às vezes, consegue voltar na Comunex de onde você veio para ver como é que é, através da projeção consciente. Isso aconteceu comigo, muitos anos depois. Outro, na parafatologia, o que é macro-PK? A macro-PK destrutiva é o seguinte, macro quer dizer grande, PK é a psicocinesia, ou psicocinese. Então, é o movimento à distância feito na parte física, é um fenômeno nisso aí. Então, o que se passa? Macro é quando ocorre algum efeito físico de base extrafísica e que mata a pessoa. Então, por exemplo, a macro-PK destrutiva
ela vem depois dos acidentes de percurso. A pessoa quase sempre tem uma série de acidentes de percurso e depois ela tem uma macro-PK destrutiva. Geralmente, nessa macro-PK, ela é assassinada pelos assediadores. Essas coisas todas ocorrem, não é nas melhores famílias, mas em muitas famílias por aí afora. Então, é isso que é a macro-PK destrutiva. Outra coisa, macro-PK destrutiva é uma expressão que não foi eu que criei. Isso é da parapsicologia. Outra, eu recentemente mandei um e-mail reclamando da falta de livros e cursos sobre sexo somático, pois me encaixo no perfil daqueles atrasadinhos que ainda têm problemas com o umbigo chato. Me lembrei da resposta a uma pergunta que havia feito ao senhor em uma das tertulias do ano passado e fiz a prática hoje de madrugada. Aconteceu algo pouco usual. Acordei entre 4 e 5 da manhã, tive a vontade de fazer o EV, mas logo que comecei o exercício, de repente, o umbigo chakra começou a pulsar, como se tivesse um coração batendo no umbigo. Isso seria algo natural? Sim, essas coisas existem, isso é porque possivelmente você está com o umbigo chakra bloqueado. A hora que começa a fazer esses batimentos, esse processo é porque está começando a desbloquear. A única correlação foi a prática sugerida pelo senhor. Os amparadores podem ter alguma coisa a ver com isso também. Se você está se sentindo bem depois da prática, pode ser que seja amparador. Veja como é que é, né? Agora, anota isso tudo para ver o desdobramento dos seus fenômenos, para que você possa aumentar a sinalética energética e parapsíquica. Quais seriam as indicações para saber quando devemos iniciar a tenebra? A hora que a sua vida estiver toda assentada, que você não tem nenhum sonho de consumo como aspiração para ser realizado. A hora que tiver, tudo bem. Agora, o ideal é ler o manual da Tenebris e ver o que você faz. Outra, venho estudando a Conscienciologia já há algum tempo, faço Tenebris há 3 meses. E me aprofundei nos estudos da Conscienciologia. No entanto, há um mês venho sonhando com coisas bem reais e não muito agradáveis, como se vários assediadores estivessem me levando para passeios horríveis, com vários tipos de morte. Eu me lembro nitidamente, só que eu não me envolvo com eles nas atrocidades violentas. Poderia me explicar o que é isso, por favor? Foi só começar a fazer assistência e isso apareceu. Como faço para me defender? Olha, isso aí possivelmente é retrocognição que está envolvido dentro do seu onirismo. Você não está sabendo. Agora, continua com assistência e trabalhe com EV, assim, diz assim, e outras coisas mais, no sentido de trabalhar com as energias. Isso é que seria o ideal no seu caso. Recentemente, assistindo uma palestra de Moisés Ezagui, ouvi afirmar que a consciência se extingue no epicentro de uma explosão atômica, psicossoma e mental soma seriam destruídos, acarretando o fim da atividade consciencial. Olha, para mim, você me perdoa o mau jeito e meus respeitos para ir para o professor Moisés, isso é uma besteira imensa. A consciência é indestrutível e inacabável. E o psicossoma não acaba com isso, não. É o corpo que acaba, e algumas das energias das secções de conexões com o corpo. Sempre imaginei que a consciência fosse indestrutível. Pode continuar imaginando. O que o senhor acha disso? E do trabalho do Moisés? O senhor o conhece? Não, não conheço. Mas, olha, isso é uma besteira enorme, tá certo? Deixa disso, ele não faz projeção. Se fizesse, ele ia ver. Eu já tratei de gente que já saiu do processo de bomba atômica, esse negócio todo, atingi muita gente. Sou antigo nessa história. Outra coisa, já fiz curso, já estive no Japão, muitas vezes também. Vai com calma, precisa estudar mais. Ele estudou pouco, ele leu pouco, precisa estudar mais. O que é psicossoma e mental soma? Outra, gostaria de saber do papel do sentimento, amor, quanto à evolução e proex, tomando em conta que o sentimento ainda está no estado de neurose ou ectopia. Ele é um elemento favorável à evolução, assistência e à proex, ou não? Ou se precisa ser trabalhado e amadurecido para poder ser de maior aproveitamento? Olha, amor, sentimento, etc., tem que ser levado para a mega fraternidade. Tem que ser trabalhado e amadurecido, porque o que tem por aí mais não é amor, é besteirada de emoção para dominar os outros.
De modo que o psicossoma ainda não é bem estudado por uma boa parte das pessoas. De modo que o ideal é você estudar o mental soma, que é o paracorpo do discernimento, para ampliar as suas ideias. Aí você domina o psicossoma. As suas emoções e seus sentimentos vão ficar mais elevados, as coisas melhoram. Agora, a megafraternidade ou a megafraternologia é a base da conscienciologia. Outra, aquele nosso amigo que mandou um pedido para mim sobre o TENEPS com as fotos da casa. Olha, o que eu percebi à distância é que aí não está tão ruim, não. Agora, o processo ruim são as armas do seu pai. Tira as armas que estão lá, que as coisas vão melhorar na sua casa. Agora, outra coisa. O programa que trata dos temas da conscienciologia de segunda a sexta, às 18h40, pode ser ouvido diretamente na internet no link Rádio CBN. É www.cbnfoz.com.br. Agora, pode colocar uma barra, player, áudio, barra. Ou ouvir os programas que já foram ao ar sobre o IPC. www.cbnfoz.com.br/categorias/IPC/. Eu quero dizer para vocês que eu fiz 2 gravações hoje na Rádio CBN. É 1 hora cada gravação. É isso então, por isso que eles estão falando, que esse programa que trata dos temas vai de segunda a sexta às 18h40. De modo que qualquer hora eu apareço lá, às 18h40 na CBN, são 2 programas de 1 hora cada um. Agora, me perguntaram lá, o Luiz me perguntou tudo que queria, eu respondi também tudo que eu queria. De modo que foi uma coisa séria. Agora, gente, eu estou aqui com essa revista, Isto É, dessa semana, tá certo? Agora, aqui tem um amigo nosso que está chegando, que eu já vi alguma coisa sobre ele. Ele se chama Samuel Bowles. Bowles afirma que o mundo está se tornando mais altruísta, devido à generosidade. Ele está entre a teoria e a lei que foi estabelecida pelo Charles Darwin sobre a seleção natural, com a teoria da sobrevivência do mais apto, que é o Charles Darwin. Agora, o que se passa? Nós aqui temos aquele processo que está lá, aquela listagem lá, da escala da evolução, que é a evoluciologia. Esse homem está entre o Charles Darwin e nós. Então, presta atenção. Vale a pena ver aqui a entrevista dele. Charles Darwin estava errado. Estou de pleno acordo com ele. Estava mesmo. Economista americano critica a teoria da evolução e diz que os seres humanos progrediram graças aos grupos mais altruístas. Então ele fala, o senhor defende a ideia de que a gentileza foi fundamental para a evolução humana? Por quê? E ele diz, a teoria da sobrevivência do mais gentil é uma crítica à teoria da sobrevivência do mais apto, Charles Darwin. Diversas pesquisas feitas nos últimos anos, muitas delas por mim, têm mostrado que a seleção natural pode sim produzir espécies altruístas e cooperativas, em vez de seres humanos inteiramente egoístas. Darwin estava errado. Eu estou de pleno acordo, porque o caminho nosso aqui é justamente baseado no processo da generosidade, que é o problema da cosmoética, isso que eu estava falando da megafraternidade. Agora, é muito interessante o que ele fala. Filósofos e advogados fizeram e ainda fazem leis baseadas no pressuposto de que as pessoas são completamente egoístas. E não são. A maior prova que nós temos é o nosso voluntariado. De modo que eu sei disso. Eu já falei essas coisas sobre Darwin há muito tempo. Mas agora que aqui é interessante, a reportagem aí com a entrevista, vale a pena ver. Se alguém quiser dar uma lida, ela tem 2 páginas inteiras no processo. Essa revista está nas bancas. Se alguém quiser comprar, está lá. Você já fica sabendo, você que está estudando a sua do Charles Darwin. Isso na biologia já é bem comum.
Pois é. fato, porque A na turma já verdade, admite. inclusive, a evolução está caminhando mais para a questão do mutualismo, que é ajuda, né, um ajudando Agora, o outro. o Davi não teve oportunidade de estender essa apreciação, essa abordagem. Sim. Ele não chegou a ver isso. Não. Mas o que foi, dona Dulce? Perguntar sobre a ciclologia. Sobre o quê? Aqui, a ciclologia do sim. verbete. Se eu falasse sobre essa questão da autoparasíntese. A autoparanálise e a autoparasíntese. No caso, a autoparasíntese, ela estaria ajudando ao realinhamento da pessoa na PROEX? Como é que é isso? Não é só isso, é você, por exemplo, você vai ver o que é que você viu num fenômeno parapsíquico, a situação toda, fez a análise daquilo e começa a fazer a aplicação, que é a síntese da situação. Eu, por exemplo, a hora que descobri que eu tinha sido o Zé, eu falei assim, como é que eu vou aplicar isso na minha vida? Isso tudo é síntese. Como é que eu aplico? O que é que eu faço? A aplicação, a prática do que você detectou na análise. Todas essas coisas que eu falo aqui, tudo eu já fiz experiência comigo, dentro dos processos todos. Agora a gente tem que analisar, né? E ver com calma como é que fica tudo isso. Agora, ó, você olha que nessa questão, por exemplo, mesmo da identidade extra, eu falo, a identidade extra própria e a de outra. A pessoa examinar, porque é isso que eu tenho visto. Agora, de outra é muito difícil você poder falar para a pessoa quem é que foi. Às vezes a gente desconfia, sabe, da história, mas fica calado, porque é problemático. Entende? Agora, ninguém muda isso, né? Isso aí é uma coisa que existe. Você não vai mudar, é um fato, está ali, é constituído, é concreto. Professor Valdo. Modo que vale a pena pensar. B aqui em cima. B. Dando continuidade aí, aqui na página 40, em parafatologia. Sim. Na quarta linha, o senhor poderia ampliar a possível previsão da especificação do saldo da FEP? O problema é o seguinte, observa bem a sua vida, o que você está fazendo. Esse saldo da FEP, ele só ocorre com resultados que a pessoa está fazendo do ponto de vista assistencial, principalmente os resultados tarísticos, né, de tares. Então você, pela coisa que você está fazendo, o que você já fez até agora, você sabe se você tem saldo ou não. Se você não matou ninguém, se não passou a perna em ninguém, se não deu rasteiro em ninguém, nem nada, então isso já começa a parecer favorável, cosmoeticamente a seu favor. Então a gente já pode começar a fazer o saldo. E depois você começa a perguntar para você, o que é que eu fiz? Dentro da PROEX, a minha PROEX está em que nível? Já chega uns 70%? Uns 80%? Como é que está? Em relação com a minha idade, as possibilidades que eu tenho, eu vou acrescentar o que mais? Então, se nós formos analisar com todo o realismo, com toda a autocrítica, como é a nossa vida, nós temos uma ideia do nosso saldo da ficha evolutiva e já. E outra coisa, eu recomendo isso para todo mundo depois de uma certa idade. Se a pessoa chegou aos 50, ela vai começar a pensar nisso. Para ela não ter surpresa depois que passar pela segunda dessoma. Tá certo? Então é bom a pessoa começar a pensar numa coisa dessa. Agora, eu admito, é execuível, é factível, isso é possível, qualquer um fazer esse levantamento. Desde que tenha realismo com muita autocrítica. A pessoa chega lá. Quem é que está com o microfone? Tem mais alguém sobre a autoparanálise? Nesse caso aí, eu queria saber, a previsão é uma coisa que você vai fazer para o futuro, né? Agora, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas vocês viram que no verbete de hoje está o Paraná? É o Paraná nosso com lise. Lise é quando você dissolve as coisas que não prestam. Está entendendo? Então está Alto Paraná Lise. Isso é impressionante a gente pensar numa coisa dessa. É o Paraná. E outra coisa, tem acento, Paraná, tudo aí. Então veja, a responsabilidade nossa ficou imensa com isso aqui. Entende? Então nessa que você respondeu. Sim. Você estava encapifado com a previsão, né? Isso de
Na hora a gente faz a análise e detecta a FEP. Agora, essa previsão que seria para o futuro também dá para fazer? Pergunta, não sei. Dá. Se a pessoa fizer com bastante autocrítica, ela pode prever uma opção de coisa. Eu fiz previsão de uma série de condições minhas para a minha vida. Eu acertei a maioria delas. Tem algumas que estão um pouco mais atrasadas, mas outras coisas foram feitas no lugar, que preencheu. Então, o negócio é sério. A gente consegue chegar lá. Agora, com autocrítica, né? Tem que ter autocrítica. Ser bastante realista, nu e cru, aí para a coisa funcionar. Você faz uma previsão, por exemplo, para a etapa seguinte, porque também não dá para fazer uma previsão de longo prazo. Agora, eu comecei a fazer isso muito cedo. Então, hoje eu faço para tudo que eu vou fazer. Eu vou escrever uma coisa, eu já calculo quanto tempo eu vou demorar, como é que é. Quase sempre eu termino antes daquilo que eu previ. Então, eu estou melhorando o meu desempenho. Isso aí é importante a gente pensar. Agora, na própria parafatologia, uma antes dessa, que é da terceira linha, né, a abordagem direta à condição de identidade essa de outrem. De outrem. Você pega a identidade de uma outra pessoa... Não, que a gente sabe que tem, né? Entendeu? Mas isso análise então, uma abordagem direta à condição da identidade essa de outra. Então, por exemplo, eu às vezes nem falo para a pessoa o que é, mas eu dou mais valor para aquela pessoa, atendo mais, olho com mais detalhes para saber o que se passa. Isso aí eu considero muito importante. Mas aí, por exemplo, o urubu servando. Você tem exemplo de identidade essa destacada de outro? Uma bem destacada, ou alguma? Não, alguma coisa eu já vi. Mas eu fico calado, não é coisa para a gente estar falando, não. Melhor é ficar quieto. Mas tem vários aí que você já... Tem alguma coisa que a gente já viu. Mas essa análise, por exemplo, para nós aqui, não temos condições. Não, eu tenho que falar que essas coisas existem para vocês saberem que isso ocorre. Está na sua mão. Amanhã você vai ver alguma coisa, você vai cair a ficha. Você já ficou sabendo que isso aí existe. Por tem exemplo, que estar falando essas coisas para ajudar vocês. Outra coisa, é dessa massa aqui que saem essas coisas. Nós não podemos esperar daquele fazendeiro lá, que está trabalhando lá com a mandioca, entendeu? Ou com o outro, que eles são ótimos, são muito respeitados, mas não estão trabalhando com isso, não adianta nada. O outro que está com a carroça dele lá, carregando, sabe, as mandiocas. Nós temos que ver, né? Sobre essa questão da especificação do saldo da ficha, assim, dá uma palhinha a mais sobre isso? Vamos supor. Como que a gente pode... Olha aqui, a hora que você vê o processo da ficha, você tem que ver o que você fez de bom. Aí você tem a categoria, a qualificação daquilo que você fez de bom. Agora, você tem que perguntar para você, o total que eu fiz, a quantidade, corresponde àquilo que eu tenho como potencial? Como é que é? É os processos da PROEC. Examina tudo isso, você começa a ver. Agora, aí você começa a jogar pela vida que você já teve até agora e a vida próxima. Como é que você está? Ainda tem quantos anos? Eu estou bem de saúde, eu ainda vou durar quanto tempo? Faz uma previsão da história. Isso é um caminho. Agora, chega num certo ponto que você vai começar a fazer as coisas como se você fosse viver cada vez mais, e não interessa mais nada, você quer continuar com aquilo que você está fazendo, que ali já está produzindo, isso é que é o ideal. Que é o que eu falei para aquela nossa amiga, que ela já está com a vida toda sentada, ela agora pode ver o processo parapsíquico, não tem por onde reclamar. Agora veja, ela ainda não é a turma da Sinvex, ela não é da Invex. A Invex faz isso com inversão. Se ela fizer isso agora, na próxima ela vai ser inversora. Entende? Nessa, ela não conseguiu. Na próxima, pode ser que ela vai conseguir. Não tem lógica isso? Agora, o problema é insistir com essa situação. Isso é prioritário. É importante na questão evolutiva. Para melhorar meu pensene, eu fiz. Para melhorar as energias do Kaya Chakra, parei de fumar. Faz apenas algumas semanas. Para melhorar os pensamentos, estou coletando e lendo material sobre pensene, além de escutar as tertúlias.
E para melhorar meus sentimentos, alguma coisa que eu devo fazer ou controlados, é exemplo do personagem de ficção Mr. Spock, da série da Star Trek. Olha, o Spock de vez em quando fala assim, fascinante. Então eu digo para você, igual o Mr. Spock, fascinante ouvir você falar isso. Agora veja, que droga que é esse negócio? Você está só começando. Estava fumando até algumas semanas atrás, quer dizer, dá um jeito de virar gente. Vamos melhorar esse negócio, mas o seu caminho está ótimo. É fascinante a reação sua de reciclagem. Pensa bem. E viva o Mr. Spock. É isso? Vamos nessa. Os orientais fazem evocação constante dos antepassados. E é uma droga. Cria assédio, que é uma beleza. Por isso que é que a gente fala. Eu mesmo falo que a Índia é o lixão ampliado lá, sabe, do Rio de Janeiro, aquele lixão lá. Como é que chama o lixão do lugar lá? Quem é que sabe? Como é que chama? Lembra daquele lugar do filme, que você vai lembrar? Aquela cidade da Cassandra. Lá é Gramado, a outra lá é Gramacho. É certo? Então você veja bem, a Índia, devido a essas coisas todas, parece aquele lixão de Gramacho. Está entendendo? Agora, lá é bacana porque eles arranjam as vestes muito bonitas para tapar a sujeira. Porque tem muita sujeira por todo lado. Então arranjam as vestes tudo brilhantes, bonitas, avermelhadas, coloridas. É a Índia. É o processo oriental das coisas que a gente está falando aí. Agora, isso é evocação de antepassado. É uma loucura as coisas que eles fazem nesse sentido. O uso do altar budista e cultivo de objetos e pergaminhos de escrita japonesa é algo que deve ser mantido para a vida inteira. Olha, urubuceba bem o que você está fazendo. Se você se sente bem com isso, vá em frente. Agora, vê se o negócio é mais ou menos. Se for, dá um jeito. Quais os efeitos de quebrar essa corrente, uma vez assumida como obrigação para a vida e para outras gerações? Não é assumida por obrigação. Quem faz é você. A gente muda o pensamento de um minuto para outro. Qual o problema? Até que ponto esses mantras podem libertar ou aprisionar alguém ou um holopensene? Se a pessoa for frágil, tíbia, débil, e ela se submeter ao processo, é lógico que ela fica assediada. Agora, se ela for forte, tiver autossuficiência, dá a volta por cima, ela dá uma bela banana ou um bananal para essas coisas todas. Não existe nada sagrado, começa por aí. Sagrado não tem nada, presta atenção. Não quero ficar dependente de ninguém, então, mas você está. Não me importa ficar dependente desse ritual. Pensa bem. O urubuceba, o que você quer? E cai fora dessa. A maior besteira que tem é a gente submeter essas coisas, esses rituais, essas loucuras religiosas e de seitas sectárias. No verbete abandonador temos definologia. O abandonador é o ser humano, consciência adulta, homem ou mulher, abandonando, desistindo, desprezando ou mesmo renunciando a alguma coisa, inclusive aos próprios direitos ou bens, quando o contexto representa o pior, imprestável, doentio, anticosmoético, a interpretação grupo carne. Tematologia, tema central, neutro. Ao colocar na definição a frase, quando o contexto representa o pior, isto seria um entinema que torna o verbete um tema central homeostático? Não, porque você nunca sabe se a pessoa vai conseguir fazer isso. Ela quer, mas não pode, ela está sempre na neutralidade. Eu não ponho nessa. E toda vez que é um processo de experiência, é neutro, para mim. Eu faço uma força danada, sou da torcida para a pessoa conseguir obter a maior façanha nisso aí. Mas a gente pode pôr a mão na cumbuca? Eu não ponho. Vamos devagar, tem que ver. Por que os itens 7 e 10 da remissiologia estão em itálicos? O senhor poderia aprofundar a técnica da exaustividade? Eles estão em itálico porque o 7 é interação. A interação, toda interação nossa, quando ela é completa, e essa aqui é uma, interação análise, síntese, a gente coloca em itálico para chamar a atenção da interaciologia. E toda a técnica também, quando ela é completa, a gente põe também em itálico para chamar a atenção. Técnica da exaustividade.
Toda enciclopédia tem esse critério. Não é só aqui não, toda ela. Agora, o senhor poderia aprofundar a técnica da exaustividade? A exaustividade é o seguinte, é quando você pega e começa a fazer a pesquisa ou um trabalho e levar até as últimas possibilidades das suas potências, da sua força, da sua capacidade de raciocinar, do seu desempenho, da sua performance. Isso é exaustividade. Quer dizer, você chegou até a linha máxima de tudo que você pode. Isso é exaustividade. Agora, a técnica da exaustividade a gente tem que colocar na energia, no parapsiquismo, no trabalho da assistência, na cosmoética, para fazer o CPC, que é o Código Pessoal de Cosmoética. Tudo é bom colocar a teoria da exaustividade. Agora, usando a técnica em cima do lance na prática. Outro, é comum ser mais fácil perceber o EV após uma atividade física? Não, isso varia infinito. O que faz a pessoa perceber mais o EV é a capacidade de autoconsciência que ela tem. Isso pode ser com energia, pode ser calado, pode ser em silêncio, pode ser no meio do mato, pode ser no meio de uma boate, pode ser no meio de uma multidão. Tudo depende da capacidade da pessoa de ter autoconsciência sobre o assunto. Não se pode falar que o EV após uma atividade física vai aumentar o processo. Depende da pessoa, da hora, do jeito, o que é que ela fez, como é que foi, qual a influência que ela tem a respeito daquela ginástica, ou do fitness, ou da educação física que ela tenha feito. Valdo, na letra A, aqui. Na página 42, exemplologia, Sim. o senhor coloca aqui a autoparanálise antecipada. Colocando aqui a questão da... Autoparanálise antecipada, a análise da condição da identidade extrapessoal na fase da preparação autoproexológica. A identificação da identidade extra pode auxiliar na programação da fase preparatória? Não, dá mais responsabilidade para você, né? Você vai levar a vida mais seriamente em tudo que você está fazendo. Bota que a identidade extra é sempre aumente a responsabilidade. Cria um problemão para a pessoa. Você não representa a Mensa? Olha bem que lá pode ser que tem gente com identidade extra, tem muita cabeça lá no meio. Agora, se de ver quem é que tem cabeça materiológica e cabeça conscienciológica lá dentro. Aí, meu chapa, você pega uma lanterna de diode para você achar. Às vezes você vai achar. Porque o processo mais sério é isso. Uma outra coisa, você sabe que todos esses testes da Mensa, para mim, são secundários, né? Sim, também acho. Porque isso varia muito. Porque o teste, às vezes, é bom para quem fez o teste. Quem criou o teste. Quem conjugou para formar o teste. Mas não é bom para um modo geral para uma pessoa. Sim, o teste ele é realmente bem... Entende que isso não dá para ferir muito o processo de QI, não, tá? Isso é que eu acho, minha opinião. Eu concordo também com isso. Eu já vi muita bobagem nisso aí, inclusive nos Estados Unidos. Tá? Junto com pessoas, eu participando, uma opção de coisa. O sistema educacional todo... Agora, vale a pena pensar, porque tem muita gente que dá muito valor para isso. Então, dentro do ponto de vista de academia, da universidade, das faculdades, dessa coisa toda, vale a pena estudar. O sistema educacional eu todo... tenho acompanhado você, de vez em quando eu falo nas coisas que você fala lá, na Nobel. Aquilo é importante. Começa pelo Nobel. Tem gente que quer que a gente fale Nobel. E aí a gente manda falar com a vovozinha dele. Entendeu? Agora, o senhor tem alguma porcentagem da quantidade de pessoas intermissivistas que têm uma identidade extra? Lá você é na quinta-feira, né? Na quinta-feira à noite. Pois é. Na quinta-feira eu mando energia para você, devido à mega euforização. Eu já vi, de vez em quando eu trago até aquele cartazinho que nem leio aqui e tal. Vamos em frente com isso. Você está fazendo um bom trabalho. Agora, ó, escolha os livros daqui para frente, umas coisas boas, com mais profundidade. Para escapar de literatura e entrar em coisa mais técnica, às vezes é importante. Se lá já tem gente, a média do povo que aparece dá assim umas 30 pessoas? Não, dá menos. Quando está muita gente, é metade disso. Ah, então tá. Então já tá bom, começa por aí. Então, você vai vendo. A hora que tiver mais gente, você aperta mais as craveiras. Então, escolha livro mais profundo.
entendeu? Isso vai ajudar. Uma outra coisa, veja, o povo lá, quando aparece, você pega o nome deles, não, né? Pego. Pega? Então, examina aqueles que são habituês, aqueles que se repetem, que vão sempre. Se tiver 10, por exemplo, que estão sempre lá toda quinta-feira, você pode ampliar o processo. Isso vai te ajudar. Estou te dando umas dicas de processo de palestra, como é que a gente fala, tá certo? Vale a pena. Pode falar, capitana. Professor, na página 42, 42. o item caracterologia. O que é que você quer? O que o senhor quis dizer aqui no item 7? 7, a sobre a politicologia, ótica a sociologia. Isso aí é para mexer com você, né? Pois é, porque... mexer com você, sabe, você é a capitânia, nave capitânia. E tem o capitão aí também junto, que é ele. Então, ó, são os dois que estão juntos, é um processo político de alta expressão. E como é que isso está relacionado com a auto, para, consciência, metro? Não é a grama, é metro. O negócio é terrivelmente relacionado. Por quê? Politicologia e sociologia mexe com a coletividade. É um monte de consciência. Agora, trabalhar com uma consciência, já nós precisamos da consciência ou metodologia, agora pensa bem, trabalhar com a coletividade, nós precisamos mais ainda. De modo que essa o Paraná, sabe, essa análise do Paraná que nós estamos mostrando é terrivelmente importante. Nós estamos no Alto Paraná, o Oswaldo falou alto. Nós estamos aqui no Alto. Vocês estão aí no Alto Paraná. Agora, só que tem que aí, é o alto, vocês estão tirando um pouco fora. O alto que eu falo é o da pessoa. Eu sei, alto. Você está colocando na altitude, a vovozinha, não vale. Professor, isso é só um xiste, é só só para chamar atenção, como o senhor diz. Às vezes eu pergunto para o senhor diz assim, é para chamar atenção. Então, alto. Só para chamar atenção. Tá certo, mas estou isso de aqui da politicologia... Mas olha, a politicologia é muito importante. Agora vamos ler onde é que eu coloquei isso. Eu vou ler. Sob a ótica da auto, para, consciência ou metodologia, o percentual das próprias tendências expostas para a autoavaliação mental, somática e comunicativa, quanto aos textos preferidos, a conformática, os estilos específicos, pontuais e pensamentos, evidencia, por exemplo, 7 minúcias preferenciais pessoais. Então, essa está na última, que está na ordem aí do processo, na ordem alfabética. Aspeamentos, o segundo item. Aspeamentos, o item 2. O hasteamento. Aspeamento, segundo item. O processo todo, o aspeamento, é quando você põe aspas para chamar a atenção de alguma coisa que você está dignificando como sendo mais importante. Está chamando a atenção. Está sobrepondo as outras coisas. Então, às vezes, isso é muito importante. Agora, o que eu chamo a atenção aí é para avaliação mental somática. Por exemplo, você escreve um texto, nós vamos avaliar você. Nesse texto, nós vamos ver seu estilo, como é que é o conteúdo, a forma. Por que você preferiu aquele conteúdo, aquela ideia? Outra coisa, os seus problemas pontuais que tem ali, os pensamentos que nós podemos fazer daquele material. Você olha que isso tudo tem sua razão, muito prático. Obrigada. Agora aqui, conheci a Conscienciologia há 3 anos, já mudei muito, mas ainda falta muito mais. Faço TENEPS há 1 ano, faço vários cursos, nunca parei, mas tenho dificuldade de trabalhar minhas energias em casa principalmente. Nem todos os dias consigo fazer o EV. Durmo quando vou estudar. Falei com o senhor no final do ano, me disse que já superei muitos processos muito difíceis da infância. Alguma sugestão do que posso fazer para melhorar? Eu acho que você tem que fazer insistentemente o seu processo de EV do jeito que você está. E outra coisa, procure dormir um pouquinho mais durante a temporada para ver se você vai melhorar na TENEPS e na questão do EV. Isso aí pode te ajudar. Porque às vezes você está com a carga horária de sono atrasada. Isso então às vezes é importante. Sono é muito sério. Uma das coisas mais sérias que tem, por exemplo, uma pessoa tem um derrame. Hoje está provado,
se ela tem o derrame, que é o AVC, que é uma hemorragia, por exemplo, em algum dos hemisférios na cabeça, a coisa que faz mais a pessoa recuperar mais depressa é o sono. Hoje está provado isso. É das coisas mais sérias que tem. Ela recupera mais rápido o cérebro. Então, na questão, por exemplo, aí, como está mexendo com parapsiquismo, às vezes esse parapsiquismo tem envolvimento com o processo mental somático, então a carga horária de sono atrasada vai contra o problema da manifestação, da energia, do parapsiquismo, do fenômeno. Então é importante isso aí. Olha bem o seu sono, se você está em dia com o sono. Outro, quando tenta provocar o processo da projeção de forma consciente, anda ocorrendo a exteriorização de energias, calafrios consecutivos, dos quais percebo grande movimentação das autobioenergias do energossoma. Várias das vezes sinto que estou a um triz de provocar o processo, mas não consigo. Acredito ser pelo fato da minha inspiração estar conectada com o processo da exteriorização, da qual eu promovo esse calafrio de forma consciente pela minha vontade. Para com esse negócio de pensar nos pulmões e na respiração, isso é besteira. Não consigo desvincular-me da respiração. Então, sempre que estou em grande expansão autobioenergética, não consigo prolongá-la pelo fato do meu pulmão não ter de onde tirar mais ar na inspiração. Você poderia me dizer alguma medida de como posso melhorar esse processo em andamento? Nós não recomendamos serviço ou trabalho de respiração para a pessoa fazer isso, não. Faça sem pensar na respiração e sem usar os pulmões diretamente. Olha a sua vontade. Você não está seguindo as nossas prescrições. As nossas técnicas funcionam, mas tem que seguir tudo bonitinho, do jeito que são. Outro. Alguns dias atrás fui levado até o Japão, e nessa madrugada fui levado até uma cidade libanesa. Ao chegar vi uma noite muito estrelada e calma, e em seguida um zumbido muito forte, seguido de uma imensa explosão. Então vi que era um avião caça bombardeando o local perto de onde eu estava. O susto foi tão grande que acabei voltando para o sono. Ao acordar, liguei a TV e o jornal apresentava que a Líbia havia sido bombardeada pela terceira noite. Alguns anos atrás, no terremoto de Áquila, na Itália, eu também havia sido levado até lá para atender consciências que haviam dessomado na ocasião. E algumas que estavam desde a época da queda do Império Romano. O que o senhor acha disso? Por que sou levado para esses locais de grande catástrofe, sendo que não domino tão bem minhas bioenergias? Se você já faz isso há tantos anos e não cuida das suas bioenergias, você é uma droga, hein? Já devia estar mexendo com isso. Que vergonha, que isso? Se você é levado lá, o negócio é tão sério, e você não faz força do seu lado para ajudar os amparadores, você tem amparador ou você tem guia cego? A primeira coisa que você tem que fazer é isso. Como é que está? Agora, você não cuidar disso, está levando na flauta? Coloque isso como prioridade para a sua vida. Você pensa que é fácil sair do corpo com lucidez? Que é isso? Outro. Como podemos ter certeza da nossa ProEx? Ler o manual da ProEx me ajudou, mas não definiu nada para mim. De nada tem certeza, só achismo. Quem é que está aí hoje da PEC sem ser o Loche? Ele não está aí. Quem é que quer falar em nome dele? Fala aí para nós, alguém quem é? Fala aí você. O manual da ProEx, que ele acha que não definiu nada para ele. Então fala com ele para ele ver os cursos da PEC. A sugestão é acessar o site www.apexinternacional.org e lá tem várias opções de cursos, inclusive cursos à distância. Então, de novo, www.apexinternacional.org. Obrigado. O nosso holochakra tem origem nesse planeta, sendo por isso por ele sustentado? Se sim, o que ocorreria caso uma consciência se distanciasse demasiado dele, ao modo de um astronauta, por exemplo? Como ele faria para se abastecer? Se há ressonância entre o holochakra do planeta Terra e a consciência, o que ocorreria caso ela chegasse, por exemplo, do planeta Marte, que parece totalmente desvitalizado? Olha, essa é a besteira de Allan Kardec. Allan Kardec falou que cada planeta tem um perispírito específico, então isso criava problemas. Só bobagem. Desde o século XIX tem essa besteira.
Nós metemos o pau nisso, não tem nada disso. Professor. A consciência pega a energia consciencial e faz. Como ele está perguntando aqui, é justamente holochakra, é o problema da energia consciencial. É aquilo que a gente debateu aqui essa semana. Então, é a energia imanente que a pessoa usou e aplica. E isso aí pode ser nesse planeta ou em qualquer lugar, depende dela. E depende também dos veículos de manifestação da pessoa. Professor, O mais é tolice, não funciona. Voltando na pergunta anterior, sobre o PROEX, a pessoa pode participar do curso de identificação das diretrizes da PROEX, que pode ajudar ele a ter um norte. Quando e quando e aonde? Nós vamos ter, eu não sei de onde ele é, mas nós vamos ter este final de semana aqui em Foz do Iguaçu, e teremos um em maio, dia 21 e 22 de maio em São Paulo, da Apex. Da Apex. Está ótimo. Professor. Pode falar lá. Na página 40, sim. Pensenologia, terceira linha. O holopensene da racionalidade paracientífica. O senhor podia falar um pouquinho mais? Onde é que está isso aqui? Terceira linha, pensenologia. Pensenologia, terceira linha. O holopensene da racionalidade paracientífica. O problema é o seguinte, a hora que você cria esse ambiente, por exemplo, que o doutor Hernandes Leite está criando lá, por exemplo, lá vai criar, ou está criando um holopensene paracientífico para analisar fenômenos. É justamente isso aí que a gente precisa de arranjar. Você entende? Agora, isso tudo é a racionalidade paracientífica. Aí é a ciência extrafísica, a paratecnologia, a extrafisicalidade, a parapercepciologia, tudo está aí dentro. É claro? Professor, aqui, tá show. Na 40, na tecnologia, paratecnologia interassistencial da parapsicoteca. A gente consegue entender, mais ou menos, né, pelo que o senhor comenta, a parapsicoteca. Como é que dá para fazer essa análise mais profunda da autoparanálise com essa cosmovisão da parapsicoteca? Uma pessoa, por exemplo, você tem que começar a pensar isso. Se você não consegue acessar uma parapsicoteca enquanto você está por aqui, que você tem dificuldade com a projeção, você já fica preparado para quando você dessomar e for uma consciência, você poder aparecer lá e ver o que você faz. Agora, veja, é uma paratecnologia interassistencial. Você vai ver tudo que você pode aprender dos outros e sobre você, do ponto de vista da interassistencialidade, dentro da parapsicoteca. Agora, isso tudo é uma análise muito forte, profunda e ampla. Vale a pena pesquisar isso aí. E você consegue, através desse holopensene da parapsicoteca, fazer a autoconscienciometria? As projeções que eles vão dar para você, lá na parapsicoteca, para você saber o que se passa. Aqui você não esquece mais. É como se desse o máximo na sua capacidade de absorção. Você vai entender tudo o que é que tem lá dentro. Então, a parapsicoteca como um must, vamos dizer assim, em termos de ferramenta para a conscienciometria. É isso. A parapsicoteca é isso. Entende? Ela amplia o processo da cosmovisão da pessoa e também amplia o processo de miniaturização da pesquisa. Dependendo do que você está fazendo. Então ela vê o micro e o macro. Entende? Isso aí é fora de série. E outra coisa, ela vê os seus processos pessoais e os processos da média da humanidade. Então seria a junção entre o cosmograma e o conscienciograma. Misturado junto e mais alguma coisa. N gramas, né? Tudo quanto é grama que tem. Ok. Pode falar. Na laboratoriologia, na quarta linha, o laboratório conscienciológico da grupalidade. Eu queria entender melhor como é que funciona, como que é esse laboratório. O laboratório conscienciológico da grupalidade é justamente esse aqui, ó. Aqui é o laboratório da grupalidade. Qual é esse grupo que tem aqui? Os tertulianos. Agora, o laboratório da grupalidade, por exemplo, da Invex. É a turma dos inversores lá. Vocês estão criando, já tem um campus. Isso tudo é importante. Mas aí onde entra a autoparanálise? Assim, a minha
função naquele grupo? É isso que eu vou olhar mais ou menos? O que é que você faz, como é que é, qual o nível que você tem lá dentro. De que modo que é a média, por exemplo, do parapsiquismo da turma que trabalha lá com você? Como é que é isso? Vê onde é que você se situa no meio daquele povo. É uma auto-para-análise. Entende? Lá dentro. Como é que você está? Eu sou o que aí, nessa história? Entende? Você se põe assim. Tá. Você vai saber muita coisa. Tem mais uma pergunta. É que eu não entendi muito bem na página 42, a caracteriologia. Qual a relação dela, assim, com o tema do verbete? Aqui você tem que ver isso aqui. É a avaliação mental somática. Nós estamos falando aqui em análise. Análise pessoal e análise extrafísica. O seu holossoma, seu micro-universo consciencial. Agora, na caracterologia, nós estamos falando que isso é muito importante, analisar o seu mental soma, que é o paracorpo do discernimento, que é o mais importante. Então, aí você tem a conformática. Como é que são os textos preferidos que você tem? Você escreve sobre o quê? O que você já escreveu? É o conteúdo e a forma. Qual é o seu estilo? Seu estilo é água com açúcar ou um estilo mais sério? Está entendendo? Igual do chefe que está aí perto de você, ó, que esse de cá é tudo mais pelo lado intelectual de ciência. Esse outro aí é mais sobre a filosofia. Tudo é estilo. Você está entendendo? E o seu? Você está no meio de dois aí bravos. Como é que você sai dessa? Você entende? Isso tudo é estilo. Então, isso é análise da sua condição. Como é que fica isso? São os estilos específicos do modo de comunicar, de grafar. Você sabe que é muito importante o grafo pensene, aquilo que a gente escreve, a assinatura pensênica na vida da pessoa. Pensa bem. É o caminho. Agora, ó, você tem boas companhias, viu? Mas olha, quem é que está com... Esses dois bigodudos são fora de série. Tá certo? Você já reparou que os dois têm bigode, não? Isso é muito importante saber. Chamar a atenção, né, do negócio. Sério. Mas olha, tem alguém que esteja com o microfone aí? Não tem mais ninguém? Como é que nós estamos? Sim. Eu não sei se já perguntaram, que eu cheguei um pouquinho atrasado. Mas aqui na argumentologia, na página 42, sim, exemplologia, auto-para-análise antecipada. Essa aqui seria do curso intermissivo? Não, aí depende da pessoa, né? A gente nunca pode falar que uma coisa é só do curso intermissivo. É do período das... Tem gente que tem parapsiquismo que é super... Está entendendo? Vai longe, aprofunda. A gente nunca sabe. Porque aqui você coloca a fase da preparação autoproexológica. Análise da condição da identidade extrapessoal na fase da preparação autoproexológica. Quer dizer, se você descobrir isso quando você está se preparando para exercer, para fazer a concepção da sua programação existencial, é muito bom. Nessa não é na outra, não. Eu desejo que seja nessa. Eu estou torcendo para que seja nessa. Aí depende da pessoa, ela examinar. Agora, eu fiz questão de fazer essa auto-para-análise baseada na identidade extra, de propósito. Uhum. Porque muitos de vocês vão acabar descobrindo alguma coisa nesse sentido. Entendi. Vamos supor que amanhã eu já dessomei. Aí vocês vão descobrir, eu descobri que eu sou a fulana. Tem que o Valdo falava que tinha um negócio desse, pronto, pelo menos eu abri um jogo. Aí você vai estudar, vai querer saber tudo sobre identidade extra. Como é que foi isso? O que aconteceu? O que esse careca escreveu há tanto tempo? Né? Os papiros, né? Lá de 2010. Vai ver os papiros, o que havia, como é que foi e tal. Valdo, mas aqui, só voltando aqui rapidinho, nessa segunda frase, quando coloca a fase da preparação autoproexológica, isso pode ser durante a vida humana, então? É isso que eu estou falando. Na vida humana. Da vida humana. Agora, desejo que seja essa. Para todo mundo aqui.
Até para o Arlindário. Até para o chefe que está ali, ó. Valdo, só para clarear, pode ser na intermissão e nesta vida. E pode ser no presente e no futuro. Pode ser nessa vida, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima, na próxima. Dízima periódica de ad eterno. Ad eterno, ad infinitum, ad infinitum. Tá certo? Então é tudo isso. Agora, quem mais? Sobre a autoparanálise. Professor, sim. Por que você escolheu o Unicamp para fazer o lançamento da teoria dos serenões em 1987? O que é que eu escolhi o quê? Qual foi a razão da escolha da Unicamp para fazer um simpósio para propor? Foi eles que foram. O pessoal da Unicamp convidou? Não, o povo que me convidou, que estava uma briga danada no Brasil inteiro. Pra você ter uma ideia, eles não fizeram propaganda de nada. Uma semana eles anunciaram, eu topei a parada. Uma semana quando nós chegamos lá, tinha gente de 23 cidades diferentes, várias capitais. 23 cidades, encheu o auditório da Unicamp. Agora teve gente que foi 2 dias. Agora teve gente que passou sem dormir, que ficou abalado com os negócios, tudo que a gente falou lá, a verdade, tudo na cara deles. Agora, o que se passa? O problema, eles queriam, eles escolheram temas. E esse tema dos serenões, eles escolheram. Esse eu tinha que falar de qualquer maneira. E eu teria que entrar com mais 2, pelo menos, para falar. Entende? Quem são essas pessoas que escolheram? São professores da Unicamp? Tudo professor da Unicamp. Qual departamento? Entende? Agora veja, com isso, devido a esse processo, isso foi uma espécie de simpósio que foi feito. Eles depois fizeram outros, chamaram simpósio de espiritualidade, não sei o que era. Agora, foi lá que teve um negócio da televisão, que estava o cara lá que queria fazer uma entrevista comigo com um aparelho da televisão aí, e ele filmando aquela coisa toda. E tinha um rapaz perto de mim, e ficou muito perto, eu comecei a julgar energia no ambiente. O rapaz saiu do corpo, ficou no teto, olhando para baixo. Aí, daqui a pouco, ele voltou e começou a gritar, todo mundo viu. E o rapaz da televisão também. Então, ele começou a descrever o processo da projeção instantânea que ele teve comigo lá. Agora, esse rapaz eu fui examinar depois, né, fiz arco voltaico, vi como é que ele era. Ele era formidável, fora de série em matéria de energia. Depois foi para o exterior, ele era dos estudantes da Unicamp. Mas é um grande cara, matéria de energia. Ele estava tudo aberto, por isso que ele saiu do corpo. E ele já tinha feito projeções antes, me explicou tudo. Qual foi o grupo da Unicamp que organizou esse evento? Teve uns 3 ou 4 lá, deles mesmo, lá, junto à reitoria. O negócio era sério. Eu tinha vários professores que eu conheci lá, certo? Tem muita gente na ocasião. Agora, eu fui porque era gente minha conhecida, eu já sabia das coisas e tal. O negócio foi tudo armado de uma hora para outra, numa semana. Agora, eles ficaram bestas de ver. Gente do Nordeste foi lá. Está entendendo? Porque a turma se comunicou, o povo do Instituto andou falando, umas pessoas que estavam comigo. Mas numa semana não dava para marcar aquilo. E foi um Ia ônibus, aparecer né, gente de 23 cidades. Agora, foi no dia 13 e 14 de dezembro de 87. Foi antes da gente fazer o Instituto. Foi 12 e 13, inclusive eu estou tentando... 12 e 13. Eu sou professor visitante esse ano na Unicamp, eu estou tentando ver se eu consigo o vídeo. O Daniel da Editares pediu para eu tentar obter o vídeo desse simpósio. Eles têm muita coisa disso lá, eu sei que tinha. Uma outra coisa, tinha uma série de gente que era latino-americana, né? Professor lá, etc. Tinha vários desses. Você teria alguns nomes para me passar, que eu tenho interesse em contar. Eu não sei disso mais, tem que ver nos dados que estão escritos por aí, eu não guardei mais nada. Isso aí, chefe, foi de 87. Veja bem como é que é a situação. Tem 20 e tantos anos já. Agora, o povo era muito bom. Tinha gente muito boa. Se pegar o nome dos professores da época, eu sou capaz de falar todos eles aí para você. Tem vários, são bem conhecidos. Tem gente que ainda era professor até há pouco tempo. Tem um grandão lá, um senhor de idade, que era muito bom, que gostava de falar muito sobre bioética. Ele está adicionando. Ele já deu aula também em outros lugares, igual eu. Entende? É lá também da Unicamp.
queria voltar naquela situação anterior que você estava comentando, naquela hipótese da pessoa saber ainda nessa vida qual é a sua identidade extra e que isso vai acarretar maior responsabilidade. Que orientação quais orientações que você pode passar para a gente, caso, digamos, alguém aqui descubra qual é essa identidade extra? A primeira coisa tem que ver por que a pessoa tem essa identidade extra. Até o nome que ela recebeu tem sua razão de ser. Então precisa ver a raiz que desencadeou essa condição. Isso aí aumenta a capacidade da pessoa entender o que se passa, a condição dela, e ao mesmo tempo é muito importante perante o grupo evolutivo. A programação, o grupo evolutivo, o amparador. Vamos supor que a pessoa pratique TENEPS, é importante, ou FIEX, é importante. Se ela desperta, mais importante ainda. Aí tem uma série de condições. Isso tudo envolve a situação toda. Eu estava pensando nessa repercussão na TENEPS nos assistidos, porque já indica, então, uma... Pois é, mas a repercussão é maior do que você está pensando. Então, mas já indica um público outra coisa, de assistidos. A paraprocedência, por exemplo, fica óbvia, né? Dentro de um problema desse. Pensa bem. Uma outra coisa, precisa saber se a pessoa, qual a relação que ela já tem com o evoluciólogo do grupo evolutivo. Isso também é outra coisa séria. Como e assim? geralmente, quando acontece um caso desse, que se abre demais vamos dizer assim, o abertismo do exame mais profundo dessa personalidade tem relação com o processo do grupo evolutivo. Então, por exemplo, esses fenômenos todos que eu falo aqui, que não são tão comuns, tudo isso tem relação com o processo. E tem a pessoa que vê como é que ela foi constituída com isso. Então, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa tem que falar, eu tenho macrosoma? Então, cada coisa que ela descobrir nisso que eu falo, vai aumentar a responsabilidade. Entende? Tem um cara que um dia desse aí, agora no dezembro, que esteve aqui comigo, falou assim, Val, não fala essas coisas, porque senão aumenta a minha responsabilidade. Eu não estou com gabarito para assumir essa condição agora. Eu já entendo tudo. Quando eu puder, eu vou enfrentar isso. Eu comecei a falar com ele, vem cá, você tem macrosoma. Como é que vai ser? Aí eu falei, não, para, não fala mais nada. Ele não aguentava, por causa do processo da responsabilidade, que ele viu o alcance. Uma pessoa que já conhece bem estado vibracional, energia, já fez projeção, e tudo indica que ele realmente tem macrosoma. Pelas coisas que ele me contou, parecia que tinha. Um homem. É um homem, ele tinha uns 48 anos de idade, por aí. E a pessoa eu não quis chamar a atenção, porque ele não queria que falasse nele. Ele apareceu aqui várias vezes comigo. Ele tem que estudar a projetabilidade dela e tudo, porque essa condição ela coloca ela na... Eu acho que aí a pessoa tem que levar a enciclopédia para casa e tem que levar o CD-ROM e começar a fazer tudo quanto é find, a busca, para ver determinadas coisas se encaixa com a personalidade dele. Então, por exemplo, ele pega esses fenômenos mais sutis, nós temos uma série deles, um monte de listagem disso. Pega essa listagem aí desses 30 fenômenos mais bravos que nós mexemos e olhar o que é que eu estou falando e ver se aquilo mexe com a pessoa. Entende? Sr. Valdo, então, se a pessoa chega nesse nível, a gente pode correlacionar mais intimamente na Cognópolis quem teve ou tem a identidade extra com o macrosoma? Você acha que é uma correlação muito... Não, macrosoma é um deles, mas não é isso. Mas é uma relação mais embaixo, é mais sério, não, mais sei, amplo. Mas de macrosoma já dá para falar. Pode ver a personalidade extra, sim, através da identidade extra. Não é só macrosoma, uma série de condições. Essas coisas também. Examinar isso tudo, como é que fica? Mas você acha Agora, vamos examinar o cara com aqueles detalhes, aquelas bobaginhas que eu falo para passar o micrófono. Pentear com pente fino. Triscagem. O cara é doador universal de sangue. Olha só, começa por aí. Outra coisa, ele sabe o que é triscagem? Ele trisca. Como é que é? Uma bobagem, você começa a pôr. Quando você vê, você vai descobrir o cara com um monte de condições e ele, jacaré na praça, em que o jacaré abraça e etc. E ele não sabe nada. Mas é uma condição. Se a pessoa descobrir, tem que ter tudo isso. Mas agora veja, às vezes o cara chegou, está com 30 e poucos anos, só agora que ele descobriu
que está que ele é intermissivista. Então, se diga o que é que ele fez até os 30. Às vezes, ele estava cumprindo a PROEX dele sem saber nada, ele precisava ser. Mas pode Tudo eu já vi. acontecer, mas Tudo pode isso que eu tô acontecer falando, da pessoa chegar nessa condição de descobrir uma identidade extra e ela não triscá-la, não ser doador universal, ela talvez não ter paramicrochip. Não, porque às vezes não é bom, né? A pessoa descobrir a identidade extra. Ela precisa estar madura. Se for um período que a pessoa gosta de boate, uma opção de coisa, vai ser um problemão. A pessoa pode ficar até com raiva das coisas. Mas só para concluir, então, no intermissivo, as pessoas, alguns intermissivistas que tenham identidade extra, é factível a gente pensar que elas prepararam macrossoma, que elas tiveram ajuda para ter macrossoma? A gente pode chegar a isso. Mas isso é pequeno. Ainda é muito pequeno. mais coisa do que isso. Eu preciso ver a PROEX que a pessoa tem. Isso tudo tem sua razão. Que é um pacote, agora, né? Parece. Escuta, vamos pensar. A identidade desse que eu estou falando, ela tem umas condições, tá certo? Sim, cosmoética. Ela tem que ter cosmoética, um processo assistencial, a pessoa já é conhecida do evoluciólogo que diz respeito à vida dele, evolutiva. Específica, né? Então é um negócio assim, que a pessoa já assumiu aquela condição. Isso aí muda tudo de figura. Os parafatos que orientaram. Agora pensa na responsabilidade de um troço desse. É seríssimo. Agora, outra coisa séria. A identidade extra, ela cria problema social para a pessoa. Eu sei, tem quantos anos eu sabia dessa história que eu quero. Espiritismo mesmo. Às vezes tem repercussão do negócio. O ideal seria ter uma identidade extra que é só conhecida lá. Não, como é que você chama? Não, eu me chamo Guruguba. Acabou. Ninguém localiza. Ninguém localiza, ninguém sabe. Tá? E seria o ideal. Que às vezes, quando tem a repercussão, você vai ter que, vamos dizer, enfrentar o ônus dessa condição. Que é o meu caso. E uma última coisa, no Consincobaia, o que você daria de dica para a gente analisar, os conscienciômetros principalmente, se aquela pessoa pode ter? Esse pente fino do parapsiquismo das pessoas. Tá. Olha bem a listagem. Tem várias listagens de desejo com isso. Pega e olha. Tá. Eu acho, por exemplo, que todo povo, toda pessoa que chegar lá, devia fazer uma análise. Se é mulher, as mulheres deviam tirar a roupa da pessoa e examinar. O corpo principalmente todo. Aqui. Se é homem, os homens deviam tirar a roupa do cara e examinar. Aqui. Examinar tudo, da cabeça aos pés. Eu acho que, oportunamente, devia ser feito um kit sobre essas coisas. Sabe? A pessoa, então, ela vai entrar lá no Consincobaia, ela já respondeu 60 perguntas sobre o assunto. Isso vai ajudar, porque já vai lá na frente. É uma boa mesmo. É uma coisa que precisa ser feita. Agora aqui, o fato de ter muitas relações sexuais e perder energia pode prejudicar no processo da projeção e da interassistencialidade? Pode. Porque as relações sexuais não é de perder energia. Se a pessoa está perdendo é porque tem boi na linha. Se tem boi na linha é porque ela está sendo vampirizada. Relações sexuais não dá perda de energia, isso é besteira. Pelo contrário, dá alívio e exalta o processo da força da pessoa. Não tem nada disso, isso é besteira. Está mal contado. A pessoa, você não estudou bem sexologia. O senhor já referiu que os dois grandes problemas da humanidade seriam assédio e religião. Qual seria o terceiro maior? Eu já falei também. Qual que é? Hein? Autodispersão, ou seja, a autodesorganização da pessoa. Tem um verbete que é autodispersividade que tem essa listagem. Tem essa listagem lá. É verdade, é isso aí. Você está lembrando, né? Você está em dia hoje, né? Em cima do lance. Professor, o senhor coloca na página 42, na culturologia, a cultura da hiperacuidade interassistencial. A questão de autoparanálise seria o ápice em termos de autoconscienciometria? Seria um objetivo, uma meta em termos de autoconscienciometria para poder chegar nessa hiperacuidade máxima interassistencial? Eu acho que a hiperacuidade, a pessoa aqui conosco, ela está caminhando com isso, seja consciente ou inconscientemente. Mas o que interessa mais é ela caminhar conscientemente.
para procurar alcançar isso o mais depressa possível. É a percussiência, é a agudez. Nós temos vários verbetes sobre isso, inclusive um que é a agudização do parapsiquismo. Isso aí é importantíssimo, que eu acho. Agora, ó, quem é que se interessa a isso e quem é que deve se envolver com essas coisas? São vocês. É no ponto. São esses verbetes que nós estamos criando exatamente para vocês. Porque a tendência com essa hiperacuidade é você conseguir chegar na identidade extra, você conseguir... Sim, mas esqueça a identidade extra, tem a opção de como você chegar até lá. Você não precisa ir direto. Pensa bem no resto. Começa a estudar, por exemplo, como é que são os seus chakras. O que é que funciona mais em você? Por quê? Começa a passar o pente fino nisso tudo que você tem. Aquelas listagens de sensações, os processos das manobras de energia. Agora, vê tudo isso aplicado a você. Como é que eu sou nisso? Isso aí te dá uma visão, uma hiperacuidade, começa assim. As 40 manobras de energia do Mário estão em cima do lance disso aí. São necessárias. Entende? Agora, não adianta as manobras que ele faz, tem que ser as suas. Tá certo? Agora, você entendeu, ó, Adélio, você entendeu? Entendi, sim. Se a pessoa começa a trabalhar com o problema dos detalhes da paraperceptibilidade, isso afeta todos os seus sentidos e também as suas percepções e também as suas parapercepções. Então é muito importante a pessoa ver os atributos mentais, os sentidos somáticos do corpo humano e as parapercepções. São 3 coisas diferentes aí. Agora, isso tudo juntando da hiperacuidade da pessoa. Você entendeu então o que eu quero dizer? Eu chamo isso também de parapercussiência. Então, é a perspicácia multidimensional, a perspicácia bioenergética, a perspicácia extrafísica, a perspicácia, no caso, paraperceptiva. Então, porque isso realmente... Uma outra coisa, você pode aprender também muita coisa através daqui, ó, da enciclopédia. É só você olhar no problema aí, dessa questão que nós falamos, da tributologia. Então você pega todos esses igual esse, ó, predomínio das percepções extrasensoriais, a holomaturidade multidimensional e multiexistencial da identidade extra. Agora, você está vendo que esse verbete aqui foi feito para a pessoa estudar isso, que eu não estou julgando. A hora que eu falei que eu tenho uma identidade extra, isso não foi para mim. Eu não estou exaltando a minha pessoa, isso é besteira. O que eu quero é que vocês fiquem sabendo que tem gente aqui que tem, e que não sabe nada, é zero à esquerda, é burraldo, burrildo e burroide. Eu estou tentando ver se lanço a luz, e ó, no fim do túnel, não é o outro trem que vem não, tá certo? Vocês estão entendendo, né, a minha intenção? Eu percebi que o senhor colocou Você bastante... entendeu, Mário? Isso aí mexe com as 40 manobras. Eu percebi que o senhor colocou com bastante ênfase aqui a visão que pode chegar até mesmo na identidade extra. Você, com isso, você tem tanta hiperacuidade que pode chegar nessa visão. Né? Agora, a hiperacuidade, o povo já começa a estudar isso desde que nós fizemos o CEEC. A hora que eles vão, por exemplo, que a gente debatia aqui os processos dos laboratórios, então perguntar para a pessoa, quais foram as suas sensações? Ah, eu tive formigamento, me coçou aqui, não sei o que foi, um arrepio daqui, outra coisa. Então, tem aquele monte de uma série de sinais, sintomas, sensações que a pessoa tem. Aquilo lá é o estudo da hiperacuidade. Tem que começar por aí. Agora, o que eu vivo falando aqui nessas respostas que eu dou para o teletertuliano? Registra, anote, faça apontamento, leve para o laptop, por causa disso. Só para reforçar aqui a questão do curso 40 Manobras, nós vamos ter nos dias 21 a 24 de abril desse ano, no discernimento, o curso 40 Manobras. Para quem estiver interessado, pode participar. Quer dizer, o mês que vem. Mês que vem, no dia 21 a 24. 4 dias. Daqui exatamente um mês, hoje é dia 22. Exatamente um mês. Um mês. Daqui 4 semanas. É isso? Professor Valdo? Sim. Aqui no B.
Dentro desse assunto que o Adélio levantou, né, da parapercussiência, eu tive lendo ontem no Conscienciograma uma folha que você comenta sobre a questão do coronochakra, o quanto que a gente utiliza ele de forma positiva. A minha pergunta é, qual é a relação do uso otimizado desse chakra com a autoparanálise? Como que a gente pode fazer uma convergência? Olha, você está falando o coronochakra. Isso. Coronochakra é o mais bravo que tem para a gente estudar, de todos os chakras que existem. Porque geralmente quando a pessoa, ela sintoniza muito o coronochakra, a situação toda, ela fica desconcedida. Se ela tem experiência disso, ela sabe como usar. Mas se ela não tem, ela perde tudo. Porque ela desconcide, aquilo extrapola e ela sai da pista principal da atividade dela, da pesquisa dela. Então, isso aconteceu com você, né? Tem que abrir o olho nisso aí. Então a primeira coisa que você deve fazer é o seguinte: coloca num papel o que é importante da experiência que você vai fazer. Entende? Coloca assim: eu, tantas horas, estou aqui, vou fazer isso, para você não esquecer. Agora fica lá perto. Agora coloca a letra grande para você ver e acompanhar. Aquilo vai acusar você do que está se passando. Você então, descoincidindo, a hora que você chegar, você vai ver o que se passa. Porque senão, você descoincide. Alguma coisa chama atenção, aquilo distrai você, pronto, acabou. Você esqueceu o que você estava fazendo, tudo. Se você tiver com a carga horária de sono, aquilo que eu estava falando, atrasada, aí está tudo buraco. Aí está danado, aí não vai funcionar nada. Então o problema todo é levar tudo direito, como se você estivesse carregando ovos. Para mexer com esse coronochakra é a única saída que tem. Que a hora que o negócio começa a funcionar, ele mexe na descoincidência. Você está entendendo? Se a pessoa não tiver cuidado, mexe mesmo. Aquilo caminha para esse nível. Se mexe na descoincidência, já começa a pessoa a sentir uma série de sensações diferentes. Entende? Por exemplo, você já pensou? Leva para o processo da descoincidência, você tem uma decolagem lúcida. Pronto. Aqui já acabou com tudo que você está estudando. A decolagem vai engolir você, ela monopoliza o processo, ela absorve tudo que você está estudando. Deve-se de abrir muito o olho sobre isso. Agora, é lógico que a autoparanálise, se a pessoa já chegou no coronochakra, ela já pode entrar nesses fenômenos todos que eu estava falando ali para o Pedro, num nível super avançado. Alguma coisa já deve estar dominando com muito critério. Aí ela tem que levar isso em consideração. Entende? Agora, o processo é ver tudo que pode anotar. Que às vezes a pessoa pode ter isso uma vez, assim, esporadicamente. É bom anotar um dia que pode voltar. Deve estar de olho, entende? Para acusar a vivência do processo na hora. Isso aí é muito importante. Identificar o processo em cima do lance. Isso ajuda muito. Tá certo? Valdo, Paulo aqui no ar. Tudo bem? Queria fazer uma pergunta, uma pergunta cruel, que eu tenho desde o CIP, sobre energia consciencial. Então eu queria saber uma coisa. Por exemplo, a energia que vem do Sol, que é referente também ao verbete de anteontem, né, da energia consciencial. A energia que vem do Sol, então a gente considera uma energia imanente, né? Quer dizer, não, pode ser, mas não é bem. A energia imanente está por todo lado. Ah, tá. Então, eu estava tentando raciocinar. Por isso que eu digo, não vamos pôr o Sol como o Deus da energia, porque não é. Certo. Isso é coisa de índio. Ou que seja a energia da Lua, tá? Vê a energia da Lua, a luz da Lua, pronto. Não, a Lua então é muito mais fraca. É, né? A Lua, então fazer vou te contar, ela é plagiadora. Ela faz reflexo. É escanteadora, né? Ela dá o escanteio só. Então, vamos dizer, a energia emanente. No momento que ela, por exemplo, bate numa bateria solar e essa energia é transformada para energia elétrica, essa energia elétrica pode ser chamada-se energia consciencial? Porque ela foi... Não tem nada a ver. Ainda é energia elétrica que chama.
Certo. Essa já tem nome. Ótimo. Por isso que já tem nome. A energia cruel já. A dúvida cruel energia já solar, né? Gosta de falar. Já está se afastando. Então, por exemplo, a energia cinética de um rio, né? Um rio tem energia, né? Energia cinética. Agora, devido à energia solar ter sido feita por você, indiretamente, é uma energia consciencial que é da sua consciência. Ah, certo. Raciocina sobre isso também. Então... Agora, quando nós falamos de energia consciencial, é essa aqui, ó. Essa energia é minha. Se você não sentiu, pelo menos eu fiz força. Senti por aqui. Essa é consciencial. Ah, tá ok. Eu tirei um pedaço meu e dei para você. É uma pena porque esse pedaço não é muito visível. Dá problema, o povo mas não eu senti muito. Aqui, ó. Ah, foi, né? Pois é, não. Eu fiz uma cócega no seu pescoço. Tá bom, então quer dizer que a energia consciencial, então, naquele verbete, não tem muito a ver com as energias físicas que a gente está acostumado a. Não, o problema é a pessoa pensar que existe uma energia imanente que você pega e usa. Qual que interessa é essa que você usa. Qual é a qualidade dessa energia que você usa? Se aplica qual tipo de energia? Isso é importantíssimo. Certo. Tá ok. Por exemplo, a energia elétrica que tem nos fios de alta tensão, né? Essa é uma energia que elétrica. Oi? É elétrica. Elétrica. Mas a gente não considera imanente ou consciencial? Nem a energia essa que a gente chama, que aparece, por exemplo, no cabelo, a hora que você passa o pente, certo, energia eletromagnética. Isso também, se não parece, é eletromagnético. Eletromagnético. Tudo é nome. Tem um monte de energia, né? É muita coisa que tem. É que eu estou querendo diferenciar. Agora, a energia consciencial, ela tem vários tipos também. Por exemplo, a ectoplasmia tem vários tipos, e ela pode ser só totalmente consciencial da pessoa. Entende? Tem que olhar isso. Isso aí é que é importante da história. Tá ok. Obrigado. Então, é uma pergunta sobre identidade extra. Então, só um grupo de pessoas, um subgrupo desse grupo aqui tem identidades extra, como você mencionou. Então, isso significa que as pessoas que não têm identidade extra, a cada vida intrafísica, eles não recuperam os cons de uma vida para outra? É como se eles recomeçassem... tem uma série de coisas, né, que não permitiu a pessoa melhorar, né? Sério, se viver, né? O quê? Agora, por exemplo, você tem que pensar que essas coisas são mais raras para acontecer. Entende? Porque a pessoa já, para firmar a identidade extra, demora, né? Tem que ter esforço, tem tempo, tem que dedicar ao processo, é um processo intermissivo. Isso não é fácil. E outra coisa, há uma conotação de vidas humanas com vidas intermissivas para dar a identidade extra. Então pensa bem que o negócio é complexo. Agora, eu estou falando que é só eu que falo isso. Você já viu isso? Alguém aqui já leu alguma coisa sobre identidade extra em algum livro? Ninguém sabe. Então são coisas novas que eu tenho que estar esclarecendo mais, para não ficar o negócio aí, né? E eu não estou aqui atirando pedras aos porcos, nem falando no deserto. Você já entende o assunto. E isso aí vai ajudar muita gente, com o tempo. Então nós estamos começando a planear o caminho, entendeu? Para vocês passarem de uma maneira mais adequada, funcionando mais. Então, professor, qual seria exatamente o gargalo para que uma consciência chegasse ao ponto onde ela começasse a ter uma identidade extra? Qual o gargalo que essa consciência ela passou? Tem que passar? É o da interassistencialidade. O que se firma mesmo, ou o que firma o processo dessa identidade, é a interassistencialidade, que a pessoa fica conhecida pelos assistidos. Você fez isso, por exemplo, em 3 intermissões. Tem gente que você tratou, que depois ressomou aqui, renasceu, passou uma temporada. Depois lá pela Santa ele torna a encontrar você. Chega num ponto que você encontra, você reencontra uma opção de gente que você já mexeu antes. Você entende? Agora, por exemplo, a identidade extra comigo, ela valeu muito. Muitos de vocês apareceram aqui porque eu me conhecia como identidade extra antes. Você não lembra, mas a inspiração, o processo todo está dentro da pessoa. Isso amplia o processo da sintonia. Essa sintonia te chama afinidade, empatia,
Você está entendendo? Isso aumenta o sinergismo. E a pessoa apareceu aqui. Isso não foi criado só por causa dessa minha vida, os meus belos olhos. Não tem nada disso. O negócio vem de trás. Tem muita gente aqui que a raiz é profunda. Nesse caso, foi principalmente pela sua figura, muita gente, no meu caso, eu acessei em cima da sua figura, né? Uma entrevista lá, então muitas vezes é porque identificou a sua presença, né? É por aí. Volta. O caminho é esse. Agora, tem gente que tem isso muito sério. O negócio é muito mais sério que a gente pensa. Coisa é seríssima. Quando que você, nessa vida, lembrou do Zéfiro? Não, o caso foi o seguinte. A hora que eu comecei a ter as aulas de moral cristã, lá em casa tinha os livros lá que o meu pai e minha mãe começaram a estudar o espiritismo naquela ocasião. E foi feito o centro espírita nessa ocasião. Então, eu fui começando a estudar aquilo lá e comecei a pensar muito no processo antes de renascer. Como eu já tinha algumas experiências muito palpáveis sobre retrocognição, desde os 3 anos, aquilo veio naturalmente pelo processo. A hora que eu fui ver, eu falei assim, gente, esse aqui está caracterizando tudo que eu vi. Aí eu comecei a estudar o negócio todo. Aí eu recebi mensagem, e outra coisa, eu recebi mensagem de médiuns que falaram que eu era o Zéfiro sem o médium perceber. Essa aqui é o processo da psicografia violenta. Criptografado. E eu não precisei falar com ninguém, veio tudo criptografado. E eu não falei nada. Que isso. Tem umas coisas estranhas assim em matéria de médium. Por exemplo, na primeira viagem que nós fizemos aos Estados Unidos, eu e o Chico, ficamos sentados lá, que os caras me chamaram depois para cuidar do povo que estava lá, sabe, se manifestando. Ali também teve gente que me falou sobre o processo, sem saber o que era. Não, mas você tinha uma personalidade assim, começou a descrever como é que era o Zéfiro. Agora, era o comunicante falando através da médium. Agora, a médium, aquele povo todo, ninguém entendeu nada. Eu sabia tudo. Então, você veja bem a senha, a criptografia, o negócio oculto que está ali. É um absurdo isso tudo. Então, a descoberta sua foi foi passo a passo, né? Não, eu só afirmei a situação quando eu tive uma série de fatores que vieram confirmar, né? Uma série de confirmações. Se tem muitos indícios para a gente ver. E aí, depois disso é que veio uma retrocognição? Mas, não, depois eu tive retrocognição que a coisa emendou. Então... Por exemplo, na época já do Balzac, eu já sabia de tudo. E eu tive que topar a parada por causa disso. Você tem que lembrar que naquela ocasião eu já estava com mais de 30 anos. Eu já sabia de tudo. E havia uma opção de gente que sabia da minha condição. Agora o Chico sabia. Que o Emmanuel já tinha falado para ele quem era. Você acha, Valdo, que essa técnica que foi usada com você, de ir no peripasso, né? Uma informação, uma coisa ou outra, você vai montando um quebra-cabeça e depois a coisa se abre. Isso pode ser usado, por exemplo, com as pessoas aqui, com a gente? Seria uma técnica para se chegar na identidade extra? Não, a técnica mais séria é sempre essa. É igualzinha a personalidade consecutiva, é a mesma coisa. Esses processos parapsíquicos a pessoa tem que estudar. Entende? É igualzinho o caso da dragona. Se de ver. Não adianta se a pessoa arranjou aqui, ela arranjou, por exemplo, um sinal qualquer que o cara passou a faca e cortou. Isso tem nada a ver. O que é? Você está entendendo? As coisas são assim muito mais realistas e concretas do que a mesa. O povo custa entender isso. Esse caso da dragona tem aquele caso... Não, a dragona é terrível pelo seguinte, quantos centímetros são? De que modo que é? Aonde aparece? Por quê? E é desde o nascimento. Eu tive uma experiência dessa com aquela paciente que eu te falei. Mas o que deu com ela, hein? Eu tentei falar com ela, chamar para ela vir para cá, mas até agora não apareceu. Agora, a história dela é aquilo que eu te falei, né? Ela relatou... Não, do jeito que você falou ali, estava tudo correto, até aquele ponto. Precisa de ver o resto. Depois... Às vezes existe. É que às vezes a gente acha que é uma coisa muito assim, abstrata. Né? Agora, isso é muito mais raro, né? É muito difícil pelo seguinte, envolve o processo da genética e além da genética, envolve o problema do parto, a gestação. Tem uma série de condições aí sérias nisso aí. É muito bravo. Entende?
Na minha casa, por exemplo, os meus irmãos todos tinham alguma birthmark, mas é diferente. Tem um que tinha uma pintinha no tornozelo, o outro tinha uma coisa no traseiro. Você está entendendo? São coisas assim, isso tem um monte de gente. Agora, Valdo, você já achou outra pessoa, várias, já, com dragona e com processo parapsíquico? Já. É batatonça, assim? Agora, outra coisa. Uma que eu achei, a primeira que eu vi na minha vida era uma mulher. Mulher. E ela viveu muito tempo, fez uma porção de assistência, uma ficha violenta. E outra coisa, ela conhecia tudo o espiritismo, mas não era bem espírita. Ela era muito aberta, sabe? Ela até se dizia espiritualista, como ela gostava de chamar, entendeu? Essa era fora de série. Mas tinha muita percepção, clarividência. Essa clarividência pequena e a grande. A clarividência de ver uma pessoa, que é a vidência facial, e aquela também de olhar e saber a sua retrocognição. Entendeu? Ela tinha isso tudo. Então é clarividência avançadinha. A ciência convencional está muito mais aberta a estudar objetos de estudos transcendentes. Na psiquiatria do Hospital das Quintas da Faculdade de Medicina da USP, há um grupo científico de estudo de médicos psiquiatras que pesquisam parapsíquico, médio, religiões que remetem a esse tipo de experiência. Ótimo, muito bom, vamos estudar isso tudo. É a nossa amiga que está falando. Vale a pena. Estou lendo o livro Marcelo da Luz e este me impactou, como que revelando o meu passado. Nessa vida fui muito ligado à igreja e ao conhecer a Conscienciologia em outubro passado consegui fazer o corte. Ontem, através de uma pessoa que trabalha em bioenergética, ficou confirmado que por 2 vezes fui torturada, morta num poço. O fato tem lógica, pois quando criança nessa vida, com 2 anos, caí num poço e consegui sair sozinha. Até aqui me senti enclausurada, como que sugada energeticamente. Já faço EV e continuo me esforçando. Sou psicanalista, separada há 6 anos e até agora não consegui alavancar minha profissão, embora ajude muitas pessoas ao meu redor. Poderia comentar qual a diferença entre assédio e vampirização? Olha, ela é psicanalista também, está difícil, né? Tem a psicanálise, muita coisa está sumindo, né? Então é um caso sério, mas agora você deve insistir. Agora, ó, o problema todo é o seguinte, mexa com o EV. O EV vai ajudar você, que vai fazer você ficar mais íntima do seu amparador. Ele vai ajudar você mais diretamente. Agora, a diferença entre assédio e vampirização. O assédio ele pode ser assim, eventual, uma vez ou outra, etc. tal, que a pessoa fez uma intrusão na psicosfera da outra. Agora, a vampirização é quando tem um vampiro que suga as energias o tempo todo e a longo prazo da pessoa. Aí já tem semi-possessão ou possessão inteira, varia muito de pessoa para pessoa. Agora, o assédio é uma coisa e a vampirização é esse assédio, só que tem que ir mais específico. Se a pessoa começar a estudar bem, ela vê logo que há uma diferença entre uma coisa e outra bem clara. O problema é observar essa variabilidade da manifestação. Como é que ela se manifesta de modo diferente. Quem é que está com o microfone agora? Professor. Vai fundo. Aqui, professor. É você? Continuando o que eu estava falando antes da Sim. identidade extra. Foi por isso a escolha da sua pessoa para a ressoma aqui nessa dimensão intrafísica. Eu não entendi nada. A escolha da sua pessoa para a ressoma e o resgate aqui nessa dimensão intrafísica dos nossos grupos tem a ver com todo esse seu trabalho de relação direta com... Não, para fazer esse meu trabalho, examinar minha ficha o tempo todo. Sim. Agora isso foi examinado, ó. Outra coisa, eles me encaminharam antes sem falar o que eu poderia fazer. Isso faz alguns séculos. Sem falar? Então, o meu negócio é muito mais antigo do que eu penso. Eu, quando menino, tinha uma ideia. Hoje eu tenho outra ideia, porque eu já tive muita retrocognição, muita coisa. E outra coisa, as retrocognições desmentem tudo que alguém for mentir para você. Você está entendendo o que eu quero dizer? Isso é terrível, a gente pensar. Então não adianta. As ilusões desaparecem.
Sim. As retrocognições põem você na sua realidade. É o osso, a carne viva. O que é que você queria? Eu lembro que uma das tertúlias que o senhor falou uma vez, existiam outras possibilidades de pessoas para vir no seu lugar, né? Sim. O numerador e outras. Isso... Não, tinha um outro que é muito bom também na história toda aí, mas eles pegaram comigo devido ao meu processo de ter foi mais do processo, foi esse. A minha determinação e o processo de ter um círculo de relações mais amplo. Devido a esse próprio trabalho. Então isso facilita o processo dos intermissivistas comigo. Sim. Agora essa outra pessoa que viria também tem, de uma certa forma, relação com o nosso grupo fora também? De série. Eu considero que é um homem, que a última vida dele foi um homem. Esse homem é superior a mim, a meu ver. Mas, você sabe, está todo mundo trabalhando, né? Ou está aí agindo, quero decidir ver o que é. E tudo é um processo da ficha, e ver o que a pessoa fez, né? Ele está também agindo, está trabalhando, está funcionando. Então... durante a intermissão, esse processo de autopesquisa, né, de autoparanálise, você tem instrumentos melhores do que quando você está no intrafísico. Né? Tem o quê? Instrumentos, ferramentas melhores. Não, você começa que você se manifesta diretamente pelo psicossoma, já é uma vantagem. Mas não é só isso. Você já pensou a hora que você se manifesta pelo mental soma direto? É isso que eu ia perguntar, da manifestação direta de mental soma, da projeção de mental soma. Eu sei porque eu já tive muita projeção de mental soma aqui com o corpo e tudo. Com 4 veículos. Agora você já pensou quando eu estou com 2? Você usava o tempo todo. Eu viro uma fera. Isso que eu ia te perguntar. Você está entendendo como é que é? A situação é outra. Você chegou no ponto que eu queria te perguntar. Na sua intermissão, por exemplo, você usava muito esse recurso da projeção de mental soma para... mas não é só a projeção, é o processo de expansão do mental soma. Da cosmo... É aquilo que eu chamo de soltura do mental soma. Aí muda tudo. Pensa nisso. Se com 4 eu consigo, pensa bem com 2. Quem pode o mais, pode o menos. Você está entendendo? Pensa bem nisso. Quem pode o mais, pode o menos. Se eu posso fazer uma coisa que é muito mais difícil, essa outra que é mais fácil, a gente engole. Sim, sim. Entende? Agora, por exemplo, a hora que eu vim descobrir, isso é uma coisa séria. Eu falo para vocês. A hora que eu comecei a descobrir as minhas coisas todas de parapsiquismo, eu falei assim, não, agora eu vou me testar, né? Eu quero saber como eu funciono como homem, como macho, como pessoa humana, como pessoa encarnada. Quer saber, dentro do meu animismo, o que eu consigo? Foi aí que eu comecei a estudar demais. Isso na época do processo da projeciologia. Para ver como é que era, dentro da projeção, como é que eu funciono. Que aí eu estou com 4 veículos. Isso é uma chance de ver. A hora que eu comecei a ter retrocognição, saber de certas coisas, o negócio como é que era, não, deixa eu ver se eu reproduzo isso. E qual nível eu tenho? Aí eu comecei a comparar tudo. Quais os meus feitos, as minhas façanhas. O que eu conseguia fazer? Se eu conseguia passar um número na frente do outro, como é que era? Você está entendendo? Isso foi o meu período de muita pesquisa que eu fiz. Eu fiz demais isso aí. Quando eu deixei o espiritismo, essas coisas todas estavam tudo no meu, sabe, na minha pauta de trabalho. Todo esse processo de recobramento, de você saber quem você era, e esse nível de retrocognição que você tem, se deve muito a esses instrumentos também, né? De cosmoconsciência. Mas eu devo também muito a doenças. As doenças me ajudaram muito. Por exemplo, há um caso sério. Em 1953, eu fui à Argentina, a primeira vez, que foi lá para a gente fazer aquele negócio da época do Perón, aquela coisa toda. Isso foi no mês de julho. A gente foi de Constellation, passamos lá algumas semanas, está entendendo? Um negócio muito sério. E o governo pagando tudo, aquela situação toda. E nós éramos vários acadêmicos. E eu era o intérprete de espanhol da turma toda. Então falava com o ministro do Perón, eu que interpretava aquilo, tinha que traduzir o negócio, porque tudo ali muito sério. Tudo de gravata, paletó, etc., alto nível. Agora, o que se passa? Eu, naquela ocasião, 20 e poucos anos, e não estava acostumado com esse negócio de frio. Buenos Aires, em julho, um frio de doido. Você está entendendo? O povo ia tomar banho e saía roxo,
mesmo da água quente do chuveiro, de tão frio que o negócio estava lá. A rua, você ficava, abria, passava uma esquina, aquele negócio gelava os ossos. Uma porção de gente começou a ter resfriado, uma porção de coisa depois de algum tempo, porque não tinha roupa suficiente. Eu comecei a colocar jornal no sapato, debaixo da roupa, um monte de coisa para esquentar o negócio, porque eu não tinha roupa, não estava qualificado para isso. Eu vim para o Brasil e logo que cheguei, ainda no mês de julho, no finzinho, eles falaram assim: Paulo, você tem que ir a São Paulo agora para comprar umas camisas para o mês de setembro do desfile, que está faltando camisa. Então tem que ir lá e falar com a fábrica, você leva as especificações e dá um jeito. Eu já conhecia isso e já me inteirava naquela coisa. Então o que eu fiz? Fui pegar, né, o avião, fui embora, fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, estava frio de novo em São Paulo, não estava igual Buenos Aires. Aí, meu chapa, comecei a ter uma dor na perna, uma loucura, que era um tipo de reumatismo, né? Com 20 e poucos anos, aquele negócio todo. E eu não estava podendo nem andar de tanta dor. E eu arranjei uma espécie de pensão na Brigadeiro Luiz Antônio, que havia na ocasião, que ficava perto para eu ir à fábrica. Aí eu falei assim: gente, eu estou perdido, sozinho aqui, eu vou apelar para quem? Como é que vai ser a situação? Eu falei assim: não, vou apelar para o Zéfiro. Então comecei a trabalhar com as energias sem parar. Fui para o hotel na hora de dormir, que de manhã eu tinha que fazer uma opção de coisa por causa da fábrica, tinha que ir lá ver um negócio, resolver a transação, aquele negócio todo. Então comecei a trabalhar com energia. Coloquei em decúbito, dorsal, etc., relaxei tudo e comecei a trabalhar com energia. E pensando na minha perna, a perna pior era a perna direita. Então comecei a pensar na perna, aquele negócio todo, e coloquei tudo quanto era cobertor, pedi lá para eles me arranjar mais cobertor, coloquei em cima para esquentar tudo, e foi indo. E perdi a consciência, né? Dormi. Quando chegou mais ou menos 6h30 da manhã, eu voltei para o corpo, entrei, senti direitinho que eu estava no corpo, e uma pomba da paz passou assim na frente, assim, ó, foi andando na minha frente, que é essas que eu estava falando da hipnagogia, que é aquela evidência hipnopômpica. Você está entendendo? No caso, hipnopômpica, que é aquela do fim. Agora veja, aí eu fui olhar minha perna, estiquei, não senti nada. Fiquei inteiro, não senti nada. Comecei a andar, não tinha mais nada. Tudo isso me deu muita força. Agora, eu fiz isso uma série de condições na minha vida, superando tudo. E outra coisa, às vezes você tem que deixar o corpo reagir. Isso é muito importante, não é só remédio, não. É reação do seu próprio corpo. Eu levo isso muito em consideração. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 59 assinaturas no livro de presença, 26 perguntas presenciais, 26 perguntas respondidas online, 31 votos presenciais, 9 votos online. Hoje temos 5 recados. Hoje, ciclo de debates da Conscius, Alexandre Saslansky, Congresso Serenologia em Invexis, a mim, segundo Congresso de Ver Pornologia, Solange, Comunicância, Lilian, Acoplamentário. E antes, o Fernando vai falar sobre os amigos da Enciclopédia. Lembrando a todos os associados e mantenedores do programa Amigo da Enciclopédia, que no próximo domingo, dia 27, no final da tertúlia, nós vamos ter um sorteio mensal. Vamos sortear aí um livro do professor Marcelo da Luz, que é Onde a Religião Termina, um curso de Assistenciologia patrocinado pelo IPC e um netbook Acer. Esse netbook ele é seminovo, foi comprado ano passado, mas não foi usado, então ele vai ser entregue no estado que se encontra, mas está em perfeitas condições. E é o Windows 7 Home Basic, um HD de 200 GB, um processador Intel de 1,60 GHz e a memória RAM de 2 GB. Então é uma máquina muito boa. E vamos ver quem é que vai ganhar, que vai ser o sortudo no final de semana, então, ok? Quem tiver com a assinatura em dia, aquele que já venceu e renovar, vai concorrer também, ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Quero convidar, em nome da Conscius, aos tertulianos e teletertulianos para participar do ciclo de debates em conscienciometria. O ciclo de debates vai ter início nesse domingo, das 15 às 17 horas, aqui no CAEC, na sala EAD compartilhada no Pavilhão das Dinâmicas.
Os debatedores serão o professor Albert Alves, trazendo o tema Técnica da Planificação da Fatuística, e a concessiômetra Simone Zolé, com o tema Para-Identidade Intermissiva. Esse debate é uma parceria entre o CAEC e a Conscius e será realizado todos os últimos domingos de cada mês neste ano de 2011. Contamos com a sua participação. Muito obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui pela Sinvex, também pela ARAC, para divulgar o primeiro congresso de Serenologia e o 9º congresso de Inversão Existencial. Eles vão acontecer simultaneamente, agora dos dias 20 a 22 de junho, lá no campus da ARAC, em Domingos Martins, no Espírito Santo. Então a ideia é fazer um sinergismo, né, das ICs, dos congressos, para alavancar aqui o laboratório serenário e também reverter em recursos para a enciclopédia da Conscienciologia. Então os interessados em participar desse evento podem acessar o site da ARAC ou então da Sinvex, que lá tem todas as informações necessárias. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de dar uma atualizada para vocês com relação ao 2º Congresso Internacional de Verponologia. Em primeiro lugar, eu gostaria de dar os parabéns aos autores. Nós recebemos 18 trabalhos de altíssimo nível, o que vai garantir um evento bastante interessante, que vai permitir muito debate sobre a Verpon. E a segunda notícia é que o Congresso ocorre nos dias 14 a 16 de outubro. Houve uma mudança de data em função da criação dos 10 dias de ciência conscienciológica. O que é isso? Nós programamos, o CAEC, junto com a Reaprendência, um conjunto de eventos em parceria. Isso é, no dia 7, 8 e 9 de outubro, ocorre a 5ª Jornada de Educação Conscienciológica. Existe toda uma semana em que vão ser oferecidos diversos cursos, todos pautados na questão da ciência conscienciológica, terminando então com o Congresso da Verponologia nos dias 14, 15 e 16 de outubro. Nós já estamos com as inscrições abertas na recepção do CAEC e existe uma programação de desconto bem interessante para quem faz a inscrição antecipada e também para quem faz a inscrição nos 2 eventos, a 5ª Jornada e o 2º Congresso. Obrigada, até lá. Olá, pessoal. O programa diário na rádio CBN, é o CBN Autoconhecimento, ele já deu início ontem às 18h45 até às 18h50. Só lembrando que o entrevistador é o Marcelo Silva. A frequência da CBN, para quem quiser ouvir na rádio, é AM 1320. É só sintonizar. Este programa, ele é diário, contínuo, e cada semana haverá um tema diferente a ser abordado. E o entrevistador sempre será o Marcelo Silva, e os entrevistados serão vários professores, pesquisadores e personalidades falando sobre o autoconhecimento. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar a todos os conscienciólogos a participar nos dias 15 a 17 de abril do acoplamentário. Então, a temática do acoplamentário vai ser sobre o estado vibracional, com os professores Felipe Mansur e Leonardo Firmato. Eu agradeço e conto com a presença de todos. Obrigada. Sim. O verbete eleito para amanhã é Ciência para a Técnica, especialidade para a tecnologia. Obrigada e boa tarde a todos.